Você provavelmente já ouviu falar de design patterns, mas você já conhece os anti-patterns? Anti-patterns são soluções que a princípio parecem ser intuitivas e desejáveis no código, mas ao longo prazo geram comportamentos que você não quer e dificulta a manutenção e entendimento do seu código. Nesse vídeo aqui, eu vou falar de 5 anti-patterns que provavelmente você comete e eu vou apresentar as melhores soluções para evitar esse tipo de problema no seu código. Números mágicos e referências a strings. Você já provavelmente teve que fazer algum cálculo especial para alguma categoria de um produto, ou algum comportamento parecido com esse. Você pode ser que tenha que comparar um objeto que você esteja procurando com um identificador ou até o nome de alguma categoria. É muito mais simples e intuitivo, às vezes, olhar para esse objeto e fixar ali o número ou o nome da categoria que você está procurando para fazer aquele cálculo especial. Bom, é, no momento que você está desenvolvendo esse código, você vai se lembrar o que aquele número significa ou o que aquela string representa para o negócio. Mas até mesmo você, imagine outros programadores, quando voltarem àquele código, não vão ter esse conhecimento. E vai ser muito difícil e vai levar muito tempo para eles chegarem nesse conhecimento e saber que aquele número ou que aquela string representa uma categoria especial que deve ser calculada diferente. Esse tipo de pattern vai tornar o seu código muito ruim de leitura e muito difícil de entendimento. Nesse caso, você quer encapsular este valor, tanto do número quanto a string, em uma constante. E o nome dessa constante tem que ser bem claro e conciso, indicando exatamente a intuição daquela constante. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia imaginar que a gente está colocando categoria para cálculo de ICMS, por exemplo. E aí a gente faria as referências dessas comparações diretamente com essa constante. Com esse nome claro, fica fácil, para uma vez que quando você voltar o código ou com um outro programador precisar ler aquele código, entender que aquela categoria especial ela é utilizada para calcular esse ICMS, por exemplo. Tornando assim muito fácil a leitura, a alteração desse código depois, porque imagine só, se você continuasse usando um número ou uma string, você teria que alterar em vários pontos do código, em qualquer lugar que faz referência aquele cálculo. Então isso tornaria muito mais difícil a manutenção, se no futuro essa categoria mudasse ou esse nome de categoria mudasse, por exemplo. Desse caso, com uma constante, você muda apenas o lugar e resolvendo todos os seus problemas de manutenção, tornando assim mais fácil e mais rápido fazer a manutenção. Condições Yoda. Condições Yoda são quando você inverte a leitura natural de uma comparação. Por exemplo, você tem que comparar um valor de um bilhete ou de um cupom com um número total para você inserir esses dados numa Big Data, por exemplo, para gerar um relatório. Ao invés de você fazer cupom.valor maior que 20, você faria 20 é maior que cupom.valor. Esse código até é entendível, mas ele leva um tempinho para você entender que você está comparando um número com depois a variável. O ideal é sempre inverter essas condições. Sempre o objeto que você está comparando vem primeiro e depois o valor, tornando assim muito mais fácil a leitura fluida do código e o entendimento daquilo que aquele código faz. Nomes de variáveis. Dar nome a variáveis parece ser uma tarefa simples, mas nem sempre é. O nome de uma variável é muito importante para a leitura de um código. Ela deve indicar claramente o que aquela variável significa. Claro, você também não precisa escrever um texto, mas o segredo para escolher um bom nome de variável está no equilíbrio entre escolher uma variável que seja verbosa e expressiva, mas também que não seja enormemente grande, mas também que não seja tão pequena que não dê para entender o que aquela variável significa. É sempre importante se atentar aos contextos da onde aquela variável vai estar presente, dentro de um método ou dentro de uma propriedade de uma classe. Mas é claro, escolher nome ruim para variável é um anti-pattern péssimo para o seu código. Como sempre, você pode voltar, mesmo que você trabalhe sozinho, voltar aquele código e não entender mais por que aquela variável chama response ou a ou x. O ideal é você nomear as variáveis com a intenção do que ela quer fazer. Então, sempre que você for criar uma variável, pense o que aquele valor representa para aquela lógica que você está aplicando. Injeção de dependência fora do construtor. A injeção de dependência é um pattern que resolve muito bem um dos princípios do Solid, que é a inversão de controle. Ela remove qualquer referência forte a uma classe,
diminuindo assim o acoplamento da classe. Ela não passa a depender mais de uma classe, sim de contratos e interfaces para resolver aqueles problemas. Você já pode ter chegado na situação que você precisava usar um serviço dentro de um método. E pareceu tão simples e tão mais fácil fazer a injeção dentro daquele método e não ter que alterar construtores e quem constrói aquela classe, gerando assim um commit gigante com alterações em várias classes, podendo gerar problemas em merges, esse tipo de coisa. Bom, talvez você pensou, eu posso simplesmente pegar o container de injeção e injetar esse serviço que eu preciso aqui dentro desse método. É uma solução intuitiva, mas o longo prazo se torna muito ruim e muito prejudicial ao seu código. Porque amanhã ou depois, quando você precisar escrever um teste unitário, ou simplesmente precisar ler quais são as dependências daquela classe, e você não encontrar aquilo no construtor, e você precisar implementar aquela classe em algum outro lugar, você vai acabar se esquecendo dessa injeção de dependência. E aí depois geram problemas, erros. Fora quando você for precisar testar, é muito mais fácil você ter todas as dependências de injeção dentro do construtor. Fica muito mais fácil resolver nos testes a injeção daquelas dependências naquela classe através do container de injeção de testes que cria objetos mocks. Então ficaria muito mais fácil saber quais são as dependências. Fora que a leitura da classe fica muito mais fluida. Quando você for ler uma classe, de cima para baixo, você já vai saber quais são as dependências daquela classe. E não vai ter que ficar olhando método a método para ver aonde que injeta o que. Então, injetar dentro de contextos de métodos é muito ruim para a leitura do seu código e para a manutenção dele. Então, a melhor solução para isso é sempre se atentar a essa regra de sempre fazer as injeções no construtor e não dentro do corpo de um método. Importantes do CSS. Essa provavelmente você já fez, quem não? Quantas vezes a gente tem um botão que está verde e você quer deixar ele azul? Ou um tamanho que está pequeno e você quer aumentar ele um pouco? Bom, esse é um anti-pattern muito utilizado. A gente vê diversas vezes esse important sendo utilizado. Mas é um anti-pattern, por quê? O CSS possui o conceito de especificidade. Isso significa que o estilo que será aplicado é aquele que for mais específico na sua seleção. Ou seja, quanto mais próximo do elemento aquele seletor estiver, é aquele estilo que será aplicado. Você pode usar IDs, classes. O CSS faz essa conta usando pesos. Cada tipo de seletor tem um peso. O CSS faz um cálculo para decidir qual estilo será aplicado. Quando você usa o important, você sobrescreve essa regra. Fica difícil depois saber qual estilo será aplicado apenas na leitura de código, que você pode ter importants em vários lugares do CSS, tornando assim difícil e até impossível entender que tipo de estilo será aplicado no elemento. Você deve utilizar o conceito de especificidade. Se você quer alterar a classe e a cor de um elemento, procure ser mais específico no seu seletor em vez de usar o important. Isso vai tornar o seu código mais fácil de ler e, com as regras da especificidade, fica mais fácil de entender qual estilo será aplicado, tornando assim fácil a leitura e a manutenção do código. Bom, esses foram 5 anti-patterns que eu encontrei. Provavelmente você já utilizou um ou mais deles, mas comenta aqui. Você sabia que o important era um anti-pattern? Eu, pelo menos, já encontrei várias vezes, em várias bases de código, esse tipo de prática. Mas o importante é sempre procurar melhorar. Leve sempre em consideração a regra do escoteiro, onde sempre procure deixar o acampamento melhor do que você encontrou. Nesse caso, procure sempre deixar a base de código melhor do que você encontrou. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha te agregado alguma coisa. Valeu!